pânico. Eles têm medo de um ataque do chupa-cabras. Fazendeiros saem para verificar seus rebanhos e se deparam com uma cena de terror. Animais dilacerados e o que mais chamava a atenção, sem vestígios de sangue. Assim, no final dos anos 90, o assunto principal se tornaria o chupa-cabra. Hoje vamos relembrar dessa história, ou podemos dizer dessa lenda, que aterrorizou o país e de como a mídia deitou e rolou nessa história. Como uma febre, ele saiu de Porto Rico, passou pelo México e agora contamina o Brasil. O chupa-cabras, um estranho ser que vive do sangue de suas vítimas, já se instalou no imaginário da população do interior de São Paulo e do Paraná. A primeira vez que os relatos aparecem não foi no Brasil. Na década de 90, foi em Porto Rico que começaram as histórias sobre uma criatura estranha, muito grande, com espinhos nas costas e garras, que atacava animais. O pesquisador Benjamin Redford, do Comitê para a Investigação Cética, durante uma longa pesquisa encontrou a pessoa responsável pelo primeiro relato. Era Madeleine Tolentino, que contou que uma criatura com a aparência de um alien foi vista pela janela da sua casa. Logo, as histórias começaram a se espalhar em outros lugares, como o México, quando coisas parecidas aconteciam com animais. Então, já se relacionava ao mesmo suposto monstro. Até que acontece no Brasil. Ah, é? Me parece que eu ouvi falar que ontem teve um caso assim lá em Mococa. Mococa? É. Aqui perto? É perto. São José teve, há umas 3 semanas atrás, teve um caso de cabra morta lá. Ribeirão Preto, em São Paulo, foi um dos lugares que sofreu o que era considerado um dos ataques do chupa-cabra. Foram 23 cabras que estavam mortas em áreas rurais, com furos no pescoço. São Roque, Araçoiaba da Serra, Ribeirão Branco, Sorocaba, Guapiara e agora Pereiras, a 170 quilômetros de São Paulo. Um rastro de penas indica o local do último ataque. Em outro lugar, 11 ovelhas foram atacadas pela suposta criatura e uma morreu da mesma forma com um ataque no pescoço. Essa é uma das ovelhas atacadas, ela perdeu as 2 orelhas. O grande mistério é, terá sido o chupa-cabra? Foram alguns casos e logo começam as histórias na mídia. E, claro, as caçadas. Os maiores interessados em provar a existência do chupa-cabra são os ufólogos Carlos Machado e Luiz Ribas. Num sítio que perdeu vários animais, eles chegaram a instalar uma câmera de vídeo para tentar fazer um flagrante. E outras pessoas, vez ou outra, afirmavam ter visto o chupa-cabra, mas esse sempre acabava fugindo e nunca haviam registros como fotos e vídeos confiáveis. Independente de qualquer prova plausível, a mídia mais sensacionalista tratava o caso como se fosse uma certeza. Repetia matérias semana após semana, gerando um alarmismo entre os telespectadores mais impressionáveis. E mais ou menos umas 10 para meia-noite. Acostumada a passar ali aquela rua normal e de repente surgiu esse bicho na minha frente. Sim. Enorme, muito feio, entendeu? Peludo, grande. Mesmo com a mídia impressa e programas jornalísticos aproveitando a lenda para conseguir alguma audiência, ninguém fez isso tanto quanto o Gugu no Domingo Legal. Em 1997, o Dominical do SBT produziu um programa especial para falar sobre o caso. Folha de São Paulo. Chupacabras encanta Campinas. O repórter Saulo Gomes se encontrou com uma pessoa que dizia ter a cabeça do chupacabra. E como disse, nesta madrugada ele não concordou de ser identificado, agora é algo realmente impressionante. Então, no estúdio do programa, ele relatava o contato que teve, citando que a suposta cabeça se tratava de algo gelatinoso e que cheirava muito mal. Tudo foi feito com aquele tom bem sensacionalista que só quem assistia ao Domingo Legal na época conhece. Mas o que foi exibido no fim parecia uma arraia. Bom, isso daqui é uma arraia, um peixe comum nos nossos litorais. E se eu puder mostrar a imagem do animal que apareceu a semana passada, vocês vão ver que o Gugu mostrava isso daqui, inclusive, como narinas. Mas o que teria acontecido de verdade, então, se o chupacabras de fato nunca foi encontrado e, pelo menos ao que a lógica e a falta de evidências indicam, era uma lenda? Bom, alguns pesquisadores apresentaram algumas explicações e teorias que poderiam esclarecer o que ocorria. Uma delas é de que o relato do chupacabra se refere a coiotes com sarna avançada. Quando estavam no escuro ou sob luz fraca, os animais podem parecer espécies reptilianas. A sarna sarcóptica causa queda de pelos, crostas e espessamento da pele, além do cheiro forte.
Então, coiotes, cães e raposas podem parecer criaturas monstruosas. Em outros casos, as necrópsias dos animais revelaram DNA de coiotes ou cães, confirmando que não tinha nenhuma criatura desconhecida, e sim predadores do dia a dia mesmo. Os animais atacados, que eram cabras, galinhas e ovelhas, muitas vezes têm pequenos ferimentos, especialmente no pescoço, compatíveis também com os dentes dos cães e coiotes. Já a suposta retirada de sangue pode ser resultado da queda natural do sangue para certa área do corpo após a morte, criando a impressão de que ele havia sido sugado. Além disso, sobre o relato inicial de Tolentino, era muito parecido com o monstro do filme Espécies, que no Brasil recebeu o nome de A Experiência. O pesquisador Benjamin Redford, que investigava o caso, constatou que Madeline havia assistido o filme um pouco antes do que deu origem à lenda, que foi o seu relato. Então tudo pode ter partido de uma união entre a influência cultural e uma memória distorcida. Independente de ser verdade ou não, e provavelmente não é verdade, o chupacabra marcou uma geração, seja por ter nos deixado morrendo de medo mesmo que isso não fizesse sentido. Eu não sei por que a gente tinha medo do chupacabra se a gente nem é cabra, né? Ou pela influência que ele passou a ter na cultura pop. Foram filmes, músicas, bonecos, citações em séries e jogos. Cê tarde chupacabra resolvendo variar, foi até lá no meu sítio outros bichos atacar. Tudo isso contribuiu para que o chupacabra fosse uma das lendas urbanas, ou melhor, rurais, mais aterrorizantes da nossa geração. Mas conta aí se você lembra da lenda do chupacabras. Ficou com medo na época? Aproveita que tá aqui e assiste também esses outros vídeos que estão aparecendo aí na tela. Inscreva-se no canal para acompanhar mais histórias e relembrar do passado. E nos vemos no próximo vídeo.